Já estava careca de saber que eu não sabia o que esperar do Flamengo. Vai entrar aquele time xoxo de novo? Vai entrar aquele time sem vontade de novo? Vai ser aquela palhaçada o time do Flamengo de novo? E não foi, Mauro César Pereira. Dessa vez o Flamengo quis jogar. Dessa vez o Flamengo correu e tudo com o exemplo de um cara que eu odeio aquele discursozinho. Ah, não tem motivação porque ganharam tudo. Pronto. O Bruno Henrique deu uma lição para todo mundo que fala essa palhaçada. Ele fez parte do quarteto ali, que é o pilar do Flamengo. Para mim foi o jogador mais importante em 2019, sei que muitos discordam. É um jogador importante em todas essas últimas conquistas do Flamengo, menos no ano passado, que ele estava machucado. E carregou nas costas. Ainda assim foi líder de assistências da Libertadores, não do Flamengo, da competição. Mesmo com a lesão. Jogando só fase de grupos. Ele foi o cara que mais deu passe para gol na competição. E correndo o jogo todo, se esforçando o jogo todo, sendo decisivo e ainda expondo uma palhaçada do Sampaoli, que aí eu não sei se você tem informação, se ele pediu para sair, se sentiu alguma coisa. Depois do jogo que surgiu foi de que ele era dúvida para o jogo, inclusive. Tinha lá um problema físico. Eu acho que por isso que ele saiu. Então tem explicação. Não tem outro motivo, não pode ser outra coisa. E aí a gente fala, voltou a vergonha na cara do Flamengo. Voltou. Então, que bom. Será que é assim? Vai ficar assim agora até o fim do ano? Ou não? Ou é de lua? E outra também, elogiar muito o Bruno Henrique. Como foi decisivo o Bruno Henrique. Golaço. Tinha feito outro golaço que foi anulado corretamente, mas foi outro golaço. Chamou a responsabilidade. E do outro lado, Mauro César Pereira, aí é meu, como diz o Vamp, né? O Cebolinha não tá dando. Não dá. O cara que custa 70 milhões de reais, 70 milhões de reais, pra jogar mal como ele vem jogando e ainda comprometer resultados, porque o que ele fez no clássico contra o Botafogo é um desrespeito, inclusive, ao Wesley. O Wesley rouba a bola, vai pra ele arranca, o Wesley vai sozinho, sem goleiro. Eu acho que tá impedido, Wesley. Não, no começo da jogada não. Eu acho que ele sai até de trás da linha do meio campo. Não tinha goleiro, lembra disso. Olha aí, ó. Agora, toca no Wesley, ele tá atrás da linha do meio campo. Quando ele pega ali, ele tá atrás da linha do meio campo, não teria impedimento. Não sei se dá pra tocar, eu acho que ele tinha que ter chutado no gol. Olha só, agora, ele tem tempo, calma, agora. Tocava. Cortaram a imagem. Vamos voltar pra rádio? De volta. Volta, a sua cara aí, pô. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pra falar sobre esse lance aí, vamos botar de novo. Pra mim, agora, tocou. Toca, agora. Atrás do meio campo. Antes do meio campo podia ter tocado. Poderia. E o Cebolinha não tá dando mais. Eu vou pro Pânico, o Pedrinho vai assumir porque o Pânico tá com o Zico hoje. E a gente vai lá ajudar a galera do Pânico. Mas eu achei isso aí uma vergonha, Mauro César Pereira. Assim, acho que foi um erro, né? Isso aí, eu só acho que ficar falando muito do Cebolinha depois de um jogo desse não tem muito sentido, né? Até porque o lance acabou não sendo decisivo, não interferiu no placar. O Flamengo venceu o jogo, estava vencendo e venceu o jogo. Ele errou, cometeu um erro. Como foi um negócio meio desorganizado também, essa coisa do goleiro Lucas Perry indo pro ataque aí. Parecia, eu tava falando assim ontem aqui no Canelado, parecia que é um time que... Botafogo com a liderança que tem e a vantagem que tem, parecia um time desesperado nesse... Parece que tá em zona de rebaixamento. Mas aí entra uma questão... Não tá valendo isso em relação ao treinador, pelo amor de Deus. Eu acho que é o seguinte, aí entra uma questão que é a seguinte, o Botafogo quando joga com o Flamengo, eu sei que tem muito botafoguense que fica com raiva quando eu falo isso, mas eu falo e vou repetir. Para parte da torcida do Botafogo, primeiro, ódio ao Flamengo, pelo Flamengo. Depois os caras gostam, amam o Botafogo. Né? É uma coisa impressionante, chega a ser doentio, e isso piorou muito nos últimos anos. É o único clássico no Rio em que, incondicionalmente, os únicos clássicos que não tem meio a meio no Maracanã, ou no Engenhão, que permite duas torcidas também, já teve várias vezes, é o jogo do Botafogo. É 10% para o visitante e tal, enfim. E quando ele vai ao Maracanã também, ele tem só 10%, é recíproco, né? O que acho que assim, uma coisa que até fere a tradição do futebol do Rio, que resiste ainda com duas torcidas, como a gente vê em Fla-Flu, Flamengo e Vasco, por exemplo. Então, esses jogos são cercados de uma expectativa muito grande. O Botafogo perde demais para o Flamengo jogando no Engenhão, mesmo com toda essa campanha, a 7ª derrota seguida que sofre. Né? Desde 2018 não consegue escapar de uma derrota em todos os confrontos que tem nesse estádio. Foi rebaixado, voltou e continua perdendo com o jogo. Ganhou já no Maracanã, já ganhou em Brasília, mas não consegue vencer
jogando diante do seu torcedor. E eu acho que o time fica muito pilhado, os jogadores entram nesse espírito, o técnico já entrou nessa, e isso acaba atrapalhando, acho que um pouco o Botafogo. E o Flamengo, dessa vez, como eu sempre digo, ele escolhe alguns jogos, dessa vez acho que toda essa atmosfera, essa preparação, o que cerca no jogo, motivou os caras e o Flamengo fez um jogo, competiu, né? Competiu, só comparar. Uma semana antes contra o Internacional, a passividade do time, jogo contra o América, jogo contra o Olímpia, os 2 jogos contra o Olímpia, né? Contra os reservas do São Paulo, vários jogos ruins, time acomodado. Inter de Porto Alegre. Contra o Inter na semana anterior, vários jogos muito ruins. E mudou também, até algumas mudanças importantes, né? Não teve o Gabigol, que está numa péssima fase, teve o Pedro, que eu acho que fez um bom jogo. Nesse lance, por exemplo, você vê que o Pedro está dentro da área, e o Bruno Henrique fica no mano a mano com o JP várias vezes e atormenta o jogo inteiro o lateral do Botafogo. Eu acho que ali errou o Bruno Lage, porque o lado direito estava muito fraco, né? O lado que o Segovinha não marca. E o JP ficava no mano a mano toda hora com o Bruno Henrique. Se ficar no mano a mano com o Bruno Henrique é quase um suicídio. Então foi o jogo inteiro um tormento para esse jogador. E no lance do segundo gol, você vê que o Pedro dentro da área, o Gabigol circula mais, né? O Pedro prende mais o zagueiro, chama mais atenção e acaba sobrando mais espaço para o Bruno Henrique como companheiro de ataque, né? O ano passado a dupla era Gabigol e Pedro. Essa dupla Pedro e Bruno Henrique não teve tantas oportunidades. Jogaram até juntos os 3 em alguns momentos. E o Bruno Henrique foi o destaque, de fato, da partida. Eu acho que o Botafogo não fez um jogo ruim, lutou bastante, até buscou o gol até o final. Mas entra muito numa pilha, numa vitimização, a reclama de arbitragem. Aí no lance do segundo gol, a reclamação é de uma falta. O Klaus, ele não estava afim de marcar, ele acordou disposto a não marcar falta nesse jogo. Vou apitar a moda europeia. Deixou o jogo rolou, teve vários lances assim de faltas que ele não marcou, que outros árbitros marcam. Inclusive o lance do Wesley com o Tietê. Só que depois desse lance, a bola circulou por 35 segundos, 8 passes, inclusive para trás. O Flamengo, não foi que a jogada seguiu, logo saiu o gol. A bola circulou para lá, circulou para cá e foi para a direita e voltou. E o Botafogo teve tempo demais para desarmar o jogador do Flamengo, tomar a bola, fazer uma jogada, mas não conseguiu. Então, aquela história de... não é nenhum outro lance, são outros lances que sucederam à falta. Não tem cabimento você voltar 35 segundos, amanhã volta o quê? 5 minutos voltando para anular um gol. Isso não existe. Isso, aliás, na semana passada, ao concordar com a anulação do gol do Vasco contra o Palmeiras, a CBF deu licença para a arbitragem fazer esse tipo de pataquada, mas eles não fizeram. Então... Ontem no Canelado, o Piperno até colocou que em 2019 o Jorge Jesus falou de algum lance que voltou 45 segundos. Lembra disso, não? Não me recordo. Eu não recordo disso também, não. Mas isso é contra a lei, né? Contra a norma. Você não pode voltar 45 segundos para anular um gol. Pelo amor de Deus, gente. Isso não existe. Aí você vai dizer, mas cansaram de fazer isso aqui. E a gente cansou de dizer que eles não têm capacidade de fazer isso. Tanto que não foi nenhum VAR para a Copa do Mundo. Incompetentes. Ontem a ação foi correta. Ontem, sábado, foi correta a ação. Foi correto. O Botafogo teve vários momentos que ele poderia... É só para lance crasso, quando define. Se tem a falta, o cara toca a bola, sai na cara do gol, ele faz o gol, ok. Sim. Mas fora isso, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Então não vai ter futebol. Sempre teve uma falta lá atrás, se eu for buscar, e aqui eles fazem muito isso. Eles querem aparecer muito. Foi, para mim, uma ação absolutamente aí, Flávio, correta. O que acontece? Aí fica o torcedor do Botafogo, o pessoal do Botafogo reclamando da arbitragem, e ninguém questiona o mais importante para ele, Botafogo. Por que nós deixamos trocar a bola 35 segundos, trocar passe, até o Bruno Henrique pegar com tanta liberdade de trazer para dentro e soltar pro gol? A qualidade dele, né? Não, temos que resolver isso aqui, né? Porque eles vão jogar com outro time, vai ser assim? Claro. É essa a discussão que o Botafogo deveria ter. Porque a bola roda, pô, 35 segundos, 8 passes são trocados, até ele receber, conduzir, opa, abriu, vou chutar. Avisou que ia chutar, e ele já fez 300 gols assim. Até no Flamengo, pelo Santos, ele fez gol assim. Todo mundo sabe que o Bruno Henrique traz a bola para dentro e bate assim com curva e já fez vários gols assim. Tem vídeo circulando na internet com pupurri de gols iguaizinhos. E o lance na tela para a gente poder acompanhar. Boa tarde, amigos aqui do Bate Pronto da Jovem Pan. O lance na tela, a gente falando aí da arbitragem, dessa reclamação do lado do Botafogo. E é impressionante, né? Porque a transmissão no intervalo mostrou o mapa de calor da partida. A gente está falando do Bruno Henrique. E quase todas as jogadas do Flamengo concentradas pelo lado esquerdo, na velocidade, na explosão do Bruno Henrique, quando coloca na frente. E a gente sabe, muito difícil pegar ele. E foi o grande jogador, o grande destaque do Flamengo nessa vitória, quebrando essa invencibilidade do Botafogo no Nilton Santos. Tinha 100% de aproveitamento. Como citou o Mauro, 7 jogos na condição de mandante, 7 vitórias do Flamengo desde 2018. Então, assim, um negócio impressionante. O Flamengo venceu o Botafogo em pleno Nilton Santos, diminuiu um pouquinho da vantagem do líder da competição
E é aquilo também, né, Mauro? Igual você falou, a motivação foi outra, a motivação foi diferente. E olha como é que a bola está circulando, ó. A falta já aconteceu há um tempão. Ah, tiraram. A bola está circulando, a bola está circulando, a bola está circulando. Vai sair lá no pé do Bruno Henrique. O único argumento que pode ser usado é o seguinte: mas já fizeram isso várias vezes. É verdade. Fizeram essa porcaria várias vezes, dando lá. Mas não pode ficar insistindo. Claro, parece que agora eles estão tomando um pouco mais de vergonha e apitando mais em cima da regra da Bort. Até os pênaltis de queimada diminuíram bastante. Tá dando uma verdade. Três anos depois eles começaram a perceber que eles estavam fazendo errado. Demora um pouquinho de retardo e tal, mas eles estão chegando na regra da Bort. Então, realmente, tivemos vários lances anulados assim, é verdade. Mas, pelo amor de Deus, quando acerta, né? Eu acho que vale a pena. Jogo bom do Flamengo, né, Flávio? Jogo que o Flamengo se impôs contra o Botafogo, clássico, motivação diferente, outra mobilização se comparado com o jogo diante do Internacional e vitória merecida num jogaço. A gente começou o bate-pronto falando do derby aqui de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, 0-0, chato, com aquele gostinho de quero mais e tal, mas lá no Rio de Janeiro não dá nem pra reclamar. Foi lá e cá o tempo todo, Flávio. E talvez, Pedro, a gente tem até, depois de ver o jogo de sábado, algumas pessoas criaram expectativa no Palmeiras e Corinthians. Eu não, mas algumas pessoas quiseram comparar. O jogo de sábado foi um jogo de um nível muito alto mesmo. Foi bem legal, foi um belo jogo. Não é o Flamengo ganhou porque o Botafogo jogou mal. Não é verdade. Foi um jogo de um nível alto. Poderia ter saído mais gols, foi um jogo legal, um jogo interessante. Gol bonito que o Bruno Henrique fez também por cobertura. Ou seja, foi um jogo legal, foi um jogo bacana, poderia ter saído mais gols e tal. Então foi uma grande vitória do Flamengo e não acho que seja nada de, nossa, que desgraça, o Botafogo. Não, acho que não. E os resultados acabaram até sendo ajustados. Perder do Flamengo não é uma coisa fora do patamar de nenhuma equipe. Perder do Flamengo é um resultado que eu entendo como natural, é normal. Você pode perder do Flamengo. Se fosse uma derrota sempre pro América, aí você já começa a falar, opa.